Espera aí, tá começando. E aí, galera, boa noite para todo mundo. Eu sou o Arthur Sérgio Orlando, estou na Faculdade de Educação Física, na Unifaminas, primeiro período. A gente vai fazer um trabalho a respeito da recreação e lazer do professor Daniel. Eu vou começar aqui falando sobre um pouco o que é recreação e lazer, depois eu passo para a galera se apresentar a respeito, depois a gente dá início às perguntas com a profissional da área. Gente, o papel da recreação e lazer está voltado à integração das pessoas uma com as outras, ocupando qualquer tempo livre com atividades que sejam dinâmicas para o corpo, e através das atividades lúdicas, como brincadeiras, danças, jogos, situações que as crianças mais se divertem. E mostra para a galera que a recreação e lazer está muito além de atividade física, mas sim está ligado a movimentar-se, adquirir novas técnicas de olhar ao mundo e saber com que uma bola você pode inventar vários tipos de jogos, que com lápis e um pedaço de papel você inventa brincadeiras magníficas. E a recreação e lazer está voltada também para o emocional e para o psicológico e para o espírito das pessoas. Agora eu vou passar a apresentação aí para a galera, para a gente dar início. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Isabela, estudante de Educação Física, cursando bacharel. Oi, gente, boa noite. Aqui é o Elielton. Eu sou estudante da Unifaminas. Eu sou aluno do curso de licenciatura. Boa noite, gente. Eu sou o Laudelino Neto, sou estudante no curso de Educação Física da Unifaminas e faço o bacharel. Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniela. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a recreação e sobre a minha área de atuação. É um prazer estar aqui. Maravilha, galera. Então a gente vai dar início à entrevista. Dani, eu vou começar com a primeira pergunta. E a pergunta é a seguinte. Primeira pergunta, Dani. O que te motivou a fazer esse trabalho? Então, no início, quando eu saí da faculdade, eu ainda não trabalhava com recreação especificamente. Eu já havia feito alguns trabalhos, mas eu não era regente, assim, eu não coordenava mesmo a recreação. E é um trabalho bem interessante, bem curioso. E quando a minha área de recreação é infantil, é com crianças, e quando eu via o olhinho das crianças brilhando com as brincadeiras, com elas conseguindo interagir uma com a outra, com uma socialização muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais livre para a gente trabalhar, a liberdade da recreação foi o que me chamou mais a atenção. Maravilha. E também é uma coisa boa que você se sente bem, passa uma coisa boa também para as crianças, né? Sim, com certeza. A gente tem mais liberdade de trabalho. A nossa área de educação física já é uma área assim que já te deixa muito à vontade para trabalhar. Você consegue atrair a atenção das crianças porque você trabalha com algo que elas gostam, que é brincar. Então, Sim. quando a gente liga isso ainda à recreação, que é mais o lúdico, o lazer em si está muito mais envolvido do que uma aula de educação física, por exemplo, uma aula de funcional kids, você consegue atrair com mais facilidade a atenção da criança, porque você começa a observar o que elas gostam, como que é o cotidiano delas, e aí você começa a olhar as brincadeiras que elas gostam, algo que você pode trazer de novidade, um jogo ou uma brincadeira antiga que elas ainda não conhecem. E trabalhar isso através da recreação é muito interessante, é muito prazeroso. O desenvolvimento da criança, quando você começa a olhar com o olho mais do profissional da área, o desenvolvimento dela é fora do normal. É lindo de se ver, é apaixonante. E cria uma afinidade muito grande entre vocês, né? Sim, sim. A gente consegue interagir com a criança e a troca de afeto é muito bom. Legal. Muito bom. Maravilha. Então a gente vai para a segunda pergunta, Dani. Uhum. Por que você optou por essa área? Optei porque me gerou muita curiosidade no começo.
muita curiosidade, porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu entrei para fazer o bacharel. E logo no início eu troquei para licenciatura. Então, eu me formei em licenciatura primeiro, fiz os 3 anos de licenciatura, que era na minha época, depois eu fiz mais 1 ano de bacharel. E durante a faculdade, a gente fez um trabalho que na minha época se chamava TIS, e era uma Olimpíadas. E ali eu comecei a olhar assim e falar, cara, se numa Olimpíadas que a gente está fazendo aqui, a gente consegue tanta coisa boa, é tão prazeroso, imagina na área da recreação, que eu vou trabalhar com criança, que eu amo, sou apaixonada com criança, e ainda trabalhando na recreação. Aquilo ali me chamou muita atenção, e eu tive a sorte grande de conhecer muitas pessoas aqui em Muriaé, da nossa área, que já estavam envolvidas com a recreação e que me chamaram para ir juntos. Então, quando eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com recreação, aí eu vi que era muito o que eu queria realmente. Ô Dani, e é muito mais do que um trabalho, né? É uma forma de um bem-estar para você. Por isso que tá ligado aí a recreação e lazer. É uma recreação e lazer para você, né? Que no seu tempo vago é isso que você quer, não é? Sim, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Quando a gente está trabalhando na educação física escolar, que a gente é um professor de Certo. educação física dentro da escola, por exemplo, eu atuo no Santa Marcelina, que é o colégio que eu trabalho, e lá eu dou aula para o Fundamental 1. Esse ano eu comecei no Fundamental 1 e até o ano passado era educação infantil. Então eu dava aula de 1 aninho até 5 anos. Na educação infantil, eu tive a oportunidade de ser a professora de turma de educação física da turma e de fazer alguns trabalhos de recreação durante o ano, porque a gente tem algumas datas, alguns momentos de recreação e na escola também a gente faz um dia só de recreação. E nós da educação física que organizamos. Quando eu estava dentro da escola para dar educação física, já era assim um momento muito bom, porque, como eu disse, a nossa área tem disso, da gente conseguir aproximar das crianças e com mais facilidade. Só que na recreação, você se liberta também. Porque você vê que aquilo que está na teoria dos momentos de lazer, do lúdico, da forma de você socializar, de passar de trabalhar o cognitivo com o afetivo, sabe? Com o social, o motor, tudo está na recreação de uma forma assim, ó, num estalar de dedos você trabalha tudo Instantâneo. isso. Sim, é muito instantâneo. Muito Então é legal. muito bom. Bacana. Então, galera, vamos lá para a terceira pergunta, hein? Dani, terceira pergunta. Como é ingressar esse trabalho para as crianças? Então, para a gente introduzir, ingressar esse trabalho, a gente precisa observar um pouco aquele grupo que a gente vai trabalhar com recreação, porque, como eu digo, é lindo, é bonito, mas a gente também precisa estudar antes, observar antes, para depois começar a fazer a recreação. Também não é só você chegar e jogar uma bola e tá tudo certo. É, Você precisa ver qual o grupo que você vai trabalhar, fazer a recreação, para você começar a se planejar e fazer uma organização das suas atividades e tudo mais. bacana, maravilha. Então vamos lá, gente. Quarta pergunta. Trabalhar com a recreação se torna cansativo? Se torna se você deixa aquilo dali se tornar monótono na sua vida. Uma coisa é você ter rotina, outra coisa é você ter o seu dia a dia virar uma monotonia. Quando você deixa de sentir prazer nas suas atividades, no seu trabalho, aquilo dali se torna cansativo. No meu caso, gera sim um cansaço físico pela movimentação que é. Você trabalha muito, é muita correria, mas o prazer supera o cansaço físico. Sim, sim. Passa além do que é trabalhar, né? Mas é por prazer. Sim, sim. A rotina é quando você consegue se planejar, se organizar e se sentir bem fazendo aquilo dali. A Certo. monotonia é quando você deixa de sentir prazer, vira um automático. E quando a gente deixa de se tornar um automático, aí sim fica cansativo. Agora, o físico, tudo na nossa profissão cansa. Certo, bacana. Então vamos lá, gente. Próxima pergunta. Como a recreação pode ser eficaz no desenvolvimento infantil? Então, quando a gente trabalha com recreação, a gente começa a notar que engloba
várias habilidades, vários conceitos ao mesmo tempo. A gente consegue trabalhar, como eu comentei antes, tudo junto. Então, a gente consegue desenvolver de uma forma mais simples. A gente consegue, em uma brincadeira, através de regras, através de comunicação, a gente precisa que a criança se socialize com a outra. A criança respeite as regras, a criança pense antes de fazer alguma coisa. Então, tudo isso está na recreação. Está na recreação. Então, vamos lá, gente. Próxima pergunta. Como a recreação ajuda na adaptação psicológica das crianças? Então, essa adaptação psicológica seria nela se socializar melhor, se comunicar melhor, seria nesse ponto? Entendi, maravilha, show. Vamos dar continuidade. Boa noite, Dani, tá joia? Tudo jóia, boa noite. Então, como que a recreação ajuda no desenvolvimento de uma comunicação entre a criança e uma outra? Pode repetir, por favor? Assim, no processo da recreação, como que é a comunicação, o desenvolvimento de uma criança com uma outra? Então, esse processo da interação dela com outra criança é através de todas as brincadeiras que a gente faz. Se uma criança ela é muito tímida, por exemplo, através da recreação a gente vai trabalhar algumas brincadeiras que precisa se comunicar melhor, que vai precisar do colega para conseguir cumprir aquela brincadeira, sabe? E ela começa a ir mais no automático. Ela vai até mesmo às vezes sem perceber. A gente consegue chamar a atenção da criança para isso, para a comunicação e a socialização dela. Entendi. E a recreação, ela trabalha o físico, o psicológico e o espírito da criança juntamente? Sim, trabalha. Existe um trabalho que se chama psicomotricidade, que seria você trabalhar o corpo, a mente, o cognitivo, o social, tudo junto, através das idades das crianças. E na recreação eu vejo que isso está muito presente. A gente consegue trabalhar tudo junto, às vezes uma mais separada. Entendi. E como é que seria essa psicomotricidade mais a fundo? Então, se a gente começar a olhar para o termo psicomotricidade, a gente começar a separar o psi, seriam os aspectos emocionais, certo? O sentimento da criança. O co seriam os aspectos cognitivos, o processamento que a criança tem das informações. O motric seria o aspecto motor mesmo, o movimento humano e tudo mais, o deslocamento seria bem ligado ao motor. E a idade seriam as etapas da vida da criança. Então a gente iria resumindo assim, de uma forma mais clara, seria uma ciência, a psicomotricidade, que vai buscar entender os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos e os motores de acordo com as etapas da vida da criança. Então, cada etapa da vida da criança, ela tem que desenvolver algo, certo? A gente tem que observar o desenvolvimento daquela criança. E na recreação, quando a gente liga a psicomotricidade à recreação, imagina o seguinte, você não vai conseguir levar na recreação para uma criança de 2 anos as mesmas brincadeiras de uma criança de 8 anos, certo? Quando você começa a observar isso, você começa a distinguir o que você vai poder trabalhar com a recreação. E quando a gente leva uma brincadeira, é o que eu falei antes, a gente vai abranger em um jogo, em uma brincadeira, em um momento da recreação, muitos aspectos, e fica muito mais fácil de trabalhar, junto com a psicomotricidade, que seriam as regras, a comunicação com a outra criança, o esperar. Entendi. E nessa aplicação de recreação com a criança, ela traz algum benefício aos pais de comportamento, educação? Sim, sim. Quando a gente começa a observar que a criança está se desenvolvendo, automaticamente até a autoestima da criança muda.
eu fiz um trabalho uma vez para o meu TCC e eu questionei muito sobre o desenvolvimento das crianças e estava ligado também à psicomotricidade, à recreação, algumas coisas. E os pais me responderam que quando a criança começa a evoluir, eles começam a notar que a autoestima da criança muda, porque ela consegue fazer um movimento que ela não fazia antes, ela consegue, os estímulos que ela recebe, ela associa de uma forma melhor, uma forma mais rápida. Então, isso os pais reflete nos pais, porque os pais começam a ver que a criança está mudando um pouco o seu jeito, está sendo mais feliz até, e eles também se sentem bem. Entendi. E Dani, o que que seria ginástica natural? Na escolar, no caso. Na escola, então, seria quando você trabalha alguns movimentos com a criança, só com o seu próprio corpo, assim, você vai trabalhar vai fazer algum exercício com a criança usando o próprio corpo dela, o próprio peso do corpo, o engatinhar, o carrinho de mão, seria mais ou menos isso. E se você parar para observar, quando você vai fazer a recreação, se você trouxer algumas brincadeiras antigas, como o carrinho de mão, por exemplo, que eu falei, é uma brincadeira antiga que você pode fazer ali uma brincadeira com carrinho de mão. Isso você traz a ginástica para dentro da recreação. Oi, Dani, boa noite. Olá, boa noite. Dani, como fica esse termo de interdisciplinariedade dentro da área de recreação? Então, quando a gente pensa nesse termo, a gente começa a observar que seria a gente trabalhar outras disciplinas, falando de uma forma bem clara, assim. Você vai trabalhar outras disciplinas, os conhecimentos das outras disciplinas, através daquela brincadeira que você está fazendo, através da sua recreação. Então, por exemplo, se você faz uma brincadeira de amarelinha, na amarelinha você está trabalhando só o motor? Ou você consegue trabalhar, por exemplo, a matemática? Matemática. Sim, um Entendi. exemplo bem claro, assim. Então, com uma brincadeira, você consegue abranger outras disciplinas. E na recreação isso é muito presente. Dani, e tipo assim, apesar das críticas, né, sobre essa visão de recreação, como é o posicionamento do profissional da área para ressaltar essa questão? Então, o que que acontece? Eu vejo que, pelo menos aqui em Muriaé, que é a cidade onde eu moro, onde eu trabalho, eu vejo que o olhar das pessoas, principalmente dos profissionais da nossa área, ele tem mudado bastante. Antes de eu começar esse trabalho, eu escuto muitos relatos dos meus amigos profissionais da área de que realmente era muito complicado, às vezes até mesmo os pais não entendiam aquele trabalho, não valorizavam aquele trabalho da forma correta, da forma que a gente merece ser valorizado, mas hoje em dia, pontualmente, eu vejo que isso tem evoluído bastante. O olhar das pessoas para essa área da recreação, graças a Deus, as pessoas estão olhando com maior reconhecimento, principalmente os profissionais da nossa área, porque hoje em dia muita gente está indo também para essa área. Aqui na minha cidade, aqui em Muriaé, tem muitos profissionais que estão indo nessa área também. Eu conheço bastante, graças a Deus. E você é feliz nessa área, Dani? Muito feliz, muito. Graças a Deus eu encontrei algo que me deixa bastante feliz, porque a nossa profissão, você tá ali na correria o dia inteiro, né? E ter esse momento de recreação para mim foi muito bom. E qual foi a sua maior experiência no processo dessas atividades? Então, quando eu comecei, o meu primeiro contato mesmo com a recreação foi em uma colônia de férias aqui em Muriaé, que o tio vovô me convidou para trabalhar junto com eles. E quando eu comecei nessa colônia de férias, eu, sinceramente, de prática, eu não sabia muita coisa. Eu ainda estava no final da faculdade e foi quando eu tive o meu primeiro contato com a recreação. E foi muito bom, porque foi uma descoberta gigantesca. A gente ficou
2 semanas fazendo recreação, todos os dias. Todos os dias não, um dia sim, um dia não, um dia sim, 3 vezes na semana. Então foram 6 dias de recreação na parte da tarde. E a interação que eu tive com os profissionais que estavam trabalhando, assim, é muito contagiante, a gente se diverte junto com as crianças e foi um momento de muito aprendizado. Ô, Dani, já ocorreu, né, na sua área, assim, de algum outro profissional vir criticar a sua prática na recreação? Até o momento, não. Até o momento, não. O que eu já notei que acontece? Isso a gente nota não só na recreação, em todas as áreas. A gente convive com muita inveja em todas as áreas, na educação física, em outras profissões. E quando a gente começa a ser valorizado, a gente vê que outras pessoas vão te apontar assim, vão ter inveja de você, às vezes, ao invés de te elogiar, vão te criticar de alguma forma. Mas eu, particularmente, ainda não passei por isso. Mas já vi o contrário também. Eu já vi um exemplo muito grande de um profissional que eu admiro muito, que eu trabalho junto, valorizar outro profissional da área da recreação, convidando ele para trabalhar junto conosco. E eram 2 profissionais grandes. Então, quando eu vi essa união, eu achei muito interessante. Dani, me tira uma dúvida. A questão de atividades de passatempo, pode-se dizer assim, são consideradas recreação? Depende da forma que você implanta essas atividades. Depende da sua intenção, certo? O que aquilo dali vai trazer de benefício para a criança? Porque recreação não é só você chegar lá e soltar uma atividade, mas dependendo da atividade de passatempo, é sim. Sim. Obrigada. De nada. Olá, Dani. Boa noite. Aqui é o Elielton. Boa noite. Deixa eu te perguntar. O que você acha... o que você pode nos passar como orientadora a respeito de programar para passar a prática da recreação? Primeira coisa que você tem que colocar em mente é qual o seu objetivo trabalhando na recreação. Quando você precisa alcançar um objetivo, você começa a traçar um caminho para chegar até ele, correto? Você simplesmente não vai lá e vai executar sem você saber antes quantas crianças são, se vão ser, qual é a idade, qual a faixa etária, qual o local que você vai estar trabalhando, qual equipamento você tem disponível, para quantas pessoas são, quantos recreadores você vai precisar junto com você. Tudo isso é um questionamento que você tem que fazer antes de chegar na ativa mesmo, antes de ir para a prática mesmo. Então, você precisa fazer um estudo antes do que você vai trabalhar, com quem é o seu público-alvo, local, para depois você chegar ao seu objetivo final. Acho muito importante isso, porque ninguém alcança a glória sem esforço, né? Sim, exatamente. A gente não consegue simplesmente virar e falar, eu vou fazer uma colônia só com recreação, uma colônia de férias com recreação, sem antes eu saber quem está inscrito, quantas crianças são no total, a faixa etária, como eu vou dividir essas crianças, quais serão os grupos. Vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei em um hotel, em uma cidade aqui perto, em Raposo, com recreação. E eu já trabalhei no período da Páscoa, no período do Carnaval, no período do Natal e do Ano Novo juntos. Já trabalhei em vários feriados do ano nesse hotel. Quando eu vou para lá, a primeira coisa que eu preciso saber, que feriado é esse que eu estou indo, certo? Um exemplo simples. O que eu posso fazer temático com esse feriado, trazendo para a recreação? Comunicar com as pessoas do hotel, olha, quantos hóspedes nós temos, quantas crianças são, quantos adultos são, aí já é uma recreação que você vai trabalhar várias faixas etárias, porque eu trabalhava com idoso, com adolescente, com adulto, com infantil, e o infantil vinha crianças de 2 anos, crianças de 6, crianças de 10, 12, então assim, num grupo todo junto. Quem vai trabalhar comigo? Eu consigo me comunicar com essa pessoa antes de chegar no hotel? Como é feito o cronograma de vocês? Quais horários tem recreação? Qual não tem? Entendeu? Até você conseguir concluir aquilo dali. E algo muito importante é você ter uma conclusão também do que você está fazendo. Muito bom, bem respondido.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu acho ela bem boa para esse momento. Como essa pandemia afetou o seu trabalho? Imagina você trabalhar com algo que você abraça, que você beija a criança, que você joga ela para cima, que você trabalha com atividades em grupo e você não poder fazer mais isso. Então, afetou diretamente. Hoje em dia, eu não trabalho com a recreação de forma prática, certo? Quando liberou, um certo período que liberou trabalhar com a recreação em festas, a gente teve que se organizar porque tinha que ter um certo número de crianças, um distanciamento da gente e das crianças, que é muito difícil. A comunicação muda, a forma de você tratar a criança muda, então afetou de forma drástica, assim, direta mesmo. E sendo bem realista, afetou tanto no financeiro quanto também no meu sentimento, assim, no meu psicológico, porque era um momento que eu tinha que hoje em dia eu não tenho mais. Muito bom, você tocou numa parte importante aí. Eu achei essa pergunta bem pertinente, porque no começo, quando eu falei que ia fazer faculdade, eu fui questionado sobre isso. O porquê da faculdade de Educação Física. Aí eu vi você falando agora a questão da remuneração, é uma pergunta assim, meio chata de se fazer, mas todo mundo quer saber. O seu trabalho, você consegue assim ganhar bem com ele? Você acha que ele é pouco valorizado? O que você tem a nos falar sobre isso? Então, é uma pergunta chata, mas é uma pergunta muito importante. Eu não tenho problemas em responder esse assunto. Vamos lá. Ninguém entra na educação física ou ninguém continua na educação física achando que tudo é fácil ou que um pouquinho é fácil. Para você conquistar algo na nossa área, você trabalha muito. E o que eu particularmente vejo hoje em dia, assim, é que você precisa abranger muita coisa, principalmente no início da sua carreira. É muito difícil você conseguir se ter uma estabilidade em uma área só. Eu não consigo, até o meu devido momento, ter uma estabilidade financeira só com a recreação, por conta de vários motivos. Mas a remuneração da recreação, se você faz com uma certa frequência, é muito boa. É bem prazerosa, sim. Mas você não, assim, o que eu vejo você precisa já ter uma estabilidade na área, você já tem que ter um público atingido. Um exemplo, aqui a cidade que eu moro é pequena, Muriaé é pequena, não é uma cidade tão grande assim. Então, você precisa começar a atingir um público, levar o seu trabalho para outras pessoas para você conseguir sobreviver dele. É uma área que você tem uma remuneração boa, desde que você tenha uma estabilidade de público também. Entendi. No caso, então, você une o útil ao agradável, que é uma coisa que você gosta de fazer, com a remuneração que é boa, mas também Sim. Você não pode ficar sem correr atrás, porque se você não correr atrás, você não consegue, né? Isso. E também uma coisa importante, depende do que você vai fazer com a recreação também. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar com colônia de férias, você não tem colônia de férias o ano inteiro, certo? Então, se a sua recreação for só com colônia de férias, como que você vai ganhar dinheiro com colônia de férias o ano inteiro? Aí você não consegue fazer esse trabalho só em um lugar. Existe um trabalho de recreação, por exemplo, em hotéis, que eu até comentei que eu trabalho. Existem pessoas que trabalham só com isso, tem empresas com essa área. E eles vão de um hotel para o outro. Hoje eles estão aqui em Muriaé, amanhã eles estão em Miraí, depois eles estão lá em São Paulo, aí volta para o Rio de Janeiro. Eles trabalham só com isso. Eles se sobrevivem com recreação e muito bem, porque aí é uma área que ganha bem. Entendi. Bem respondido. Então, galera, eu queria aproveitar para encerrar e falar que a recreação está muito além do que a gente vê e fala, não é só apenas um serviço, gente. Isso aí é uma forma de um prazer, de você se sentir bem, ativo. Também não é só para criança, tanto a professora Daniela, ela pode responder isso, que não é um prazer só para as crianças, é para ela também, ela vai para lá satisfeita, ela gosta de fazer aquilo.
respondendo uma pergunta do Elielto também, que ele falou, a gente escolheu a educação física porque a gente gosta da área, a gente gosta do esporte, a gente não escolheu aqui pelo dinheiro. Se fosse para escolher por dinheiro, a gente escolheria uma outra profissão que dá muito mais dinheiro, mas a gente escolhe pelo prazer que oferece para a gente, e não importa se vai atuar em qual área você vai atuar, o importante é você gostar disso e se sentir bem com isso, que é isso que faz a gente bem. Tá joia, A gente? gente tem que ficar também muito atento ao que nos traz o prazer, o que deixa a gente bem com aquilo dali na nossa área, porque você ter só o prazer também vai ser complicado, vai chegar um ponto que vai ser complicado. Então, na nossa área, hoje em dia, até assim, algo que de experiência que eu posso falar para vocês, é muito ampla. Então, olhem também com o olhar do que vocês gostam e o que vocês conseguem receber com aquilo dali. Liguem o prazer à necessidade. Maravilha. Então, gente, a gente vai encerrar aqui essa entrevista. Espero que seja bem motivadora para todo mundo aí que for assistir, porque foi feito de coração e são perguntas válidas para todo mundo, não só para a gente, para todo mundo. Tá joia, gente? Eu agradeço a Dani, participação. A todo mundo. Oi. Muito obrigada por dispor esse tempo para a gente, tá? Você acarretou muitas informações para a gente e isso vai ser muito importante no nosso curso, no nosso trabalho também. Bastante informações que eu tenho certeza que o pessoal do nosso curso também tem dúvidas, então, assim, agradeço de coração, em nome de todos, a sua disponibilidade em ajudar a gente, ok? Dani, a gente agradece a você de coração mesmo por disponibilizar esse tempo. Foi bem eficaz para a gente, nos ajudou, nos proporcionou também novos aprendizados, né, coisas que a gente não sabia, trouxe para a gente novas coisas aí. E agradeço você pelo seu tempo e por nos motivar aí cada vez mais a gostar mais dessa área também. Para mim é um prazer enorme ter participado aqui com vocês. Eu que já estive aí na faculdade que vocês estão hoje, já me formei, já tive aula com o Daniel, com vários professores que vocês têm. E tenho certeza que a luta é grande, o esforço é maior ainda, só que quando você conquista aquilo que você realmente quer, a gratidão é enorme. E foi um prazer, assim, inenarrável estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo tempo, Dani. Foi de grande ajuda. Foi uma orientação. Obrigada. Foi maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. Obrigada, pessoal. Um prazer. Precisando, estou às ordens. Tá bom, obrigada, Dani. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.